Boa tarde a todos, todas, né? Com muito carinho que eu retorno sempre a essa casa e muito agradecida pelo convite. Nós vamos falar sobre Jesus, o grande pedagogo, né? E é importante a gente entender por que ele ganhou esse título, né? E quando e como. Porque às vezes a gente vê Jesus num único enfoque, né? Aquele que veio, o Filho de Deus, que nosso irmão maior, que nos ensinou ou nos exemplificou como nós poderíamos e deveríamos chegar ao Pai. Mas aqueles que procuraram estudar mais profundamente todos os seus qualificativos, eles o denominaram de pedagogo. A pesquisa que eu fiz foi tirada de vários livros, principalmente o livro Pedagogia de Jesus, Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires, né? Como em vários outros sites confiáveis, como o Passatempo Espírita, que traz esse assunto bem resumido dentro do que a gente precisa, né, para conversar nesse tempo que não é tão longo. Toda pedagogia se forma numa filosofia, ou seja, todo ensinamento vem de uma vivência, né? Porque a filosofia nada mais é do que maneira de viver, de entender, de aprender, né? Então, quando nós juntamos a filosofia na prática de partilhá-la com o outro, esse ensinamento com o outro, nós então temos a pedagogia, que é a maneira que nós usamos para ensinar aquilo que aprendemos. Assim sendo, né, todo pedagogo, como eu falei, se funda numa filosofia. No caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos, que na verdade os evangelhos foram constituídos pela boa nova que o mestre nos trouxe, né? E nos ensinou. Então, tudo o que ele falou e tudo o que ele fez faz parte dessa pedagogia, desse ensinamento. A história, por exemplo, nos conta e mostra, né, que o aparecimento de vários gênios autodidatas aconteceu e acontece até hoje, né? Hoje em dia a gente até já tem os superdotados, como falam, né? Que a gente entende que eles já nascem, digamos assim, sabendo de tudo. É claro que a ciência tem uma certa dificuldade de entender isso, porque como que alguém que nunca aprendeu nada pode saber tanto? Como responder ou explicar sobre uma criança de 3, 4, 5 anos tocando Mozart perfeitamente num piano? E tantas outras qualidades que nós sabemos que são colocadas, né, a todo instante, até conosco mesmos. Eu acredito que aqui muitos de nós, em algum momento na vida, precisou fazer alguma coisa que nunca tinha feito e aquilo pareceu assim ser tão fácil
Que até alguém chega e diz assim, mas tu já fizesse curso disso? Já fizesse curso de corte e costura? Não. E como é que tu fez esse vestido? Não sei, veio na minha cabeça, peguei a máquina da minha mãe, fui lá e costurei. Mas é todo mundo que consegue fazer isso? Não. Alguém precisa de um curativo. Aí vem aquela pessoa, não, vem cá que eu vou fazer, e vai lá, e limpa e tal, e faz tudo bonitinho, faz um curativo profissional. E as pessoas olham e dizem assim, tu é enfermeira? Você é médico? É bombeiro? Não. Mas tu já fez isso alguma vez? Às vezes eu faço assim, de um e de outro, mas com quem tu aprendeu? Não sei, eu faço. E a ciência, de certa forma, ela nos diz o quê? Que todos nós aprendemos para depois executarmos as nossas tarefas. Está correto, não está errado. O que eles não dão crédito é o fato de que nós aprendemos, mas nem sempre nessa mesma encarnação. Por isso nós já viemos sabendo. E é isso que nos difere das dúvidas dos demais, das desconfianças, né? Daqueles que dizem, não, aí tem alguma coisa. Criança não está tocando piano, o piano deve estar tocando sozinho e ele só mexe a mãozinha. Enquanto que nós olhamos e pensamos, será que ele foi o Mozart na vida passada? Que músico ele deveria ter sido para ter tanta habilidade? Não é? Então, essa questão, né, como alguns apontam, Jesus era um filho de carpinteiro. O que ele tinha que pudesse classificá-lo como um pedagogo, né? Um professor, um mestre, alguém que iria ensinar algo a alguém. Se fosse carpintaria, a gente até diria que joinha, né? Filho de carpinteiro, trabalhou com o pai José durante muito tempo, então a gente poderia aceitar. É o pedagogo da carpintaria. Mas não, ele veio nos trazer ensinamentos filosóficos de forma que ninguém pôde contestar. Ele revolucionou todo um tempo com a sua maneira de pensar, de agir, de falar e ensinar. Então ele era e foi e continuará sendo para todos nós o mestre perfeito. Partindo daí, Francisco Arroyo, em sua monumental História Geral da Pedagogia, sustenta o seguinte: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de pedagogo da humanidade. O mesmo autor nos fornece esta breve, mas expressiva lista de obras a respeito. Cristo como mestre educador, de S. Ruin Berlin, em 1912, Didática de Cristo, por Metzler, publicado em Campton, 1908, e Jesus, educador de seus apóstolos, G. Deubrel, em Paris, 1916. Vejam que vários estudiosos, né, da pedagogia vão e estudam a maneira, o método daquele professor que há
mais de 2000 anos, continua a nos ensinar e a ser utilizado, né? E qual era esse método de Jesus? Ouvir, falar e exemplificar. Jesus não menosprezava nenhum de nós, nunca desprezou. Ele nos via todos como iguais e falava a todos com a mesma propriedade. Usou de parábolas, ou seja, histórias contadas para configurar tudo aquilo que ele gostaria de nos mostrar. Da mesma maneira como nós, com os nossos filhos ou netos, ainda trazemos histórias, figuras, para demonstrar o aprendizado, a necessidade daquele conhecimento. Nós temos hoje na literatura espírita vários livrinhos, né? Não só na literatura espírita, mas também em vários outros aspectos, que trazem tantos ensinamentos sobre a maneira de ser, de sentir, de se expressar de cada um de nós, levando a criança a pensar sobre a raiva, o medo, o amor, a alegria, né? A felicidade. Então, tudo isso vem daquilo que Jesus nos trouxe. Ensinar através de histórias, para que assim pudéssemos compreender mais facilmente o que ele queria nos ensinar. E histórias essas que até hoje se mantêm, né, no nosso evangelho. Por quê? Porque elas são profundas, elas têm graus diferenciados de compreensão, dependendo do momento em que elas são lidas ou ouvidas, né? Quem leu, de repente, a parábola do bom semeador, há 10 anos atrás, teve uma visão. Quem hoje voltar e ler essa mesma parábola, provavelmente terá aquela visão de forma ainda muito mais aprofundada. Porque ele não deixou só num nível a sua fala. Ele foi tão perfeito, e né, que ele conseguiu deixar mensagens que a cada momento, mesmo quando nós nos achamos, né, um pouquinho mais melhorados do que no passado, ainda assim as palavras dele não passam. Porque elas sempre se abrem a novas conclusões, visões sobre o seu ensinamento, cada vez mais profundas. E aí vem, né, a certeza e mais ainda a beleza da perfeição do pedagogo da humanidade, porque ele conseguiu abranger a todos, não apenas a alguns. No próprio curso de pedagogia, por exemplo, nós temos a pedagogia para deficientes, nós temos a pedagogia para ensino infantil, pedagogia, né, para ensino fundamental. Então, os pedagogos, eles vão se especializando, né, em várias áreas. O nosso pedagogo não. Ele era único, ele abrangeu a todos
da criança a quem ele pediu para que se deixassem vir a ele, com quem ele conversou, com quem ele trocou os seus ensinamentos, como também vieram os jovens, os idosos, os adultos e assim sucessivamente, aos cátedros da época, como aos mais humildes, ignorantes ou analfabetos, né, daquele tempo. E ainda assim, ele conseguiu ensinar. Então, para a gente ter uma ideia até do porquê que se fala, né, desse pedagogo, além do que, é claro, a satisfação de podermos ser, ainda hoje, alunos desse mestre perfeito. Porque quanto mais nós estudamos as matérias, né, os apontamentos, os textos que esse professor nos deixou, mais e mais nós vamos evoluindo em conhecimento e em moral. Os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Essa cosmovisão se opõe à concepção pagã e à concepção judaica na época. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo, não obstante os pontos de concordância existente com várias delas. Quer dizer, ele sempre foi ampliando, né? Ele nunca julgou, ele não xingou, ele apenas completou de forma muito peculiar, através da sua luz de brilhante amor que ele transmitia. E assim sendo, ele conseguiu ir implantando novas maneiras de pensar, de agir. Bastaria isso para nos mostrar a luz da ciência da educação, a legitimidade da tese que inclui Jesus entre os grandes educadores e pedagogos, colocando-o mesmo à frente de todos. Não se trata de uma posição religiosa, mas de uma constatação científica. Não há como negar. Jesus Nazareno foi e é e continuará sendo para nós o maior pedagogo da humanidade. Aquele que até hoje mantém os seus ensinamentos, mantém a sua palavra em constante trabalho de modificação de toda uma humanidade. Não é o professor daquela escola que cresceu, né? Ele abrangeu toda a humanidade. Uma outra coisa assim que é muito incrível, não é incrível, né? A gente fala porque nem sempre as pessoas, a gente, né, consegue ter clareza em perceber, como por exemplo, ele conseguiu tirar a ideia
daquele Deus do Velho Testamento, né? Aquele Deus que era um Deus que brigava, que julgava, que castigava os seus filhos ou súditos, para um Deus que amava, um Deus que respeitava os seus filhos, dando-lhes então todo o tempo, toda a oportunidade para que crescessem, que pudessem aprender nessa escola da vida. Ele modificou a ideia de que ser grande era a maior conquista que alguém poderia ter. Ser da nobreza era o ideal da humanidade. Olhar aos escravos, aos menos favorecidos, como raça de pouco valor, a qual merecia passar por todos os sacrifícios que passavam, e infelizmente até hoje muitos ainda passam, ele mudou. Ele veio mostrar que mais importante do que aquele ministro, aquele rei, aquele imperador, aquele governador, era o humilde de coração. Que bem-aventurados, ou melhor, os meus mais importantes são os que sofrem. Ele transformou a visão de mundo, ou pelo menos implantou a necessidade dessa mudança. Os pobres, os doentes, os sofredores, os escravos deixam de ser os condenados dos deuses e passam a categoria de bem-aventurados. Né? Porque, e como hoje ainda existe em alguns países, aqueles que nascem por alguma maneira, né? E a gente sabe das razões, ou pelo menos tem ideia, né? De que tudo tem a sua própria razão, de eu nascer ali, aqui ou acolá, assim ou assado, né? Seja do jeito e aonde nós nascemos, nós sabemos que tem razões para que isso aconteça, que é justamente para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Porém, naquele tempo, e ainda hoje em alguns lugares, o ser humano que nascesse na condição de classe, como se chama, mais baixa, né, com menos poderes aquisitivos, menos condições de educação, de aprendizado e de crescimento na vida, na sociedade de comando, eles estariam ali única e exclusivamente porque mereciam sofrer. E como tal, eram vistos de forma negativa, como se fossem impuros, doentes, seres inferiores. E Jesus vem e diz: não. Feliz de vocês que estão aqui sofrendo com o pouco, com a batalha diária, que aprenderam a dividir o pão com aqueles que estão ao lado. Felizes de vocês, porque vocês receberão o reino dos céus.
Em compensação, aqueles que aqui esbanjam tudo que têm, esses já ganharam aqui, então, sua recompensa. Lá. A virtude não está mais na bravura e no heroísmo sangrento de gregos e romanos, mas na paciência e no perdão. Dar é melhor do que conquistar. Humilhar-se é melhor do que vangloriar-se. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Os mortos não estão mortos, nem mergulhados nas entranhas da terra à espera do juízo final, mas estão mais vivos do que os vivos. E isso fez o quê? Fez brotar em nós a esperança. Esperar em Deus, a fé, a caridade, que é amar e ir ao encontro do outro com este amor. Independente de sermos de classe A, B, C, D, se é que continua, independente de qualquer coisa, nós todos podemos e vamos um dia ser iguais. E por isso precisamos continuar essa vida de parceria, de divisão, extinguir de nós o desejo da vingança, do egoísmo, da vaidade, para aí então podermos nos aproximar das melhores notas que o nosso mestre pode nos fornecer. Já temos todo o seu amor, só nos falta então melhorarmos o nosso aprendizado, estudarmos um pouquinho mais os seus textos, os seus ensinamentos, para aumentarmos a nossa nota, ou melhor dizendo, a nossa moral. O objetivo da vida humana não é mais a conquista do céu pela violência, mas a implantação do reino de Deus na terra. As riquezas e o poder não são coisas desejáveis ou invejáveis, mas fascinações perigosas que podem levar a criatura humana à perdição. As crianças não são desprezíveis, mas as preferidas de Deus, e para nos tornarmos dignos dele, temos de nos fazer crianças. Matar os pequeninos ou inocentes ou indefesos não é prova de valentia e de coragem, mas sim um crime aos olhos de Deus. Que possamos, nos esforçar a cada dia diante dessa fenda do bem, dessa luz de esclarecimento que o Mestre nos deixou, porque é ela que nos faz compreender que nada há de valor aqui que eu possa levar comigo na continuidade da minha vida que não seja o amor. Esse é o único que não precisa de bolso para ser carregado. E como espíritos,
nós não temos bolso. Lamento informar. Então, só podemos levar o que temos de amor, de bom sentimento para conosco e para com o nosso próximo, seja ele qual for. O irmão, o marido, a esposa, o filho, o mendigo caído na calçada, o bêbado saindo do bar, enfim. Não se consegue a salvação pela obediência à lei e pelos rituais do culto, mas pelo aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, pela educação integral da criatura. Por isso, é preciso nascer de novo, não na forma que Nicodemos queria entender, né? Mestre, como posso eu voltar ao ventre de minha mãe? Mas na forma que Jesus quis nos mostrar e nos mostrou, né? O nascer e renascer, além de poder fazê-lo na carne, ainda o renascimento pela clareza do sentimento de amar. Porque quem ama, respeita. E se eu amo o meu próximo, eu preciso respeitá-lo. E não apontar-lhe o dedo, os defeitos, as suas dificuldades. Não, eu preciso respeitá-lo como é. Porque ninguém é exatamente o que gostaria de ser. Não é verdade? Eu gosto muito de mim, mas eu queria poder não ter os defeitos que eu tenho. Né? Se eu pudesse, eu ia dizer, tira isso, tira isso, tira isso, vai riscando, me deixa sem defeito nenhum. Mas não é assim. Os defeitos não podem ser tirados de mim. Preciso eu educá-los, superá-los e aí sim apagá-los de vez da minha história. Por isso Deus nos dá o tempo com muito amor, para que cada um de nós faça isso de acordo com a sua capacidade. E esse foi um dos principais ensinamentos do Mestre. Deus é Pai, é bondade, é amor, é paciência e tolerância. Tudo que Ele nos pede, Ele faz para cada um de nós. Então, basta nós termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aprendermos bem a lição, executarmos, colocá-las em prática, de acordo com o que nós conseguimos aprender, e aí servir como Jesus, de exemplo. Os exemplos dele foram magníficos. Os nossos, por pequeno que sejam, sempre ajudarão. E se só isso não adiantar, aí a gente também pode falar do Evangelho. Ok? Então, que a graça do Pai, o amor do nosso Mestre, um abraço da Casa de Fabiano de Jesus, esteja com todos vocês. Fabiano de Cristo, tá? Que estejam com todos vocês. Tenham um bom retorno às suas casas e a minha gratidão a Caminho de Luz por mais essa oportunidade. Obrigada.